Olá, amigos da Jovem Pan Online, mais um programa O Mundo da Publicidade. A gente tem falado muito aqui sobre todas as matérias do marketing, né? Promoção, propaganda e principalmente sobre mobilidade e interatividade, que é o grande fator de decisivo de convencimento das pessoas para que elas possam adquirir produtos, serviços, pegar manias, etc. E tem muita gente boa no mercado. Está certo que muita gente no mercado, por achar que isso é legal, às vezes um menino sai da faculdade, eu vou entrar para a área de interatividade, sai sem nenhuma experiência, mas existem outros profissionais que já têm uma grande história na área de propaganda, e propaganda nada mais, nada menos é do que alguma coisa feita para vender, e foram para essa área de interatividade no início, quando surgiu, há 13 anos passados, 14, 15 anos passados aproximadamente. E um desses profissionais, da Tribo Interative, que é uma agência que existe exatamente há 13 anos, é o Raul Orfo, que é sócio-diretor dessa agência, que está fazendo sucesso já há algum tempo e carrega essa bagagem, essa grande experiência em propaganda e agora em interatividade. Raul, obrigado por sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Como você falou, a gente está diante de um cenário bastante fervilhante, cheio de provocações, cheio de possibilidades. Principalmente nessas fases de crise, né? Com certeza, com certeza. É um cenário muito novo, ainda visto pelos clientes com atenção. Muitos clientes falam sobre e reconhecem a importância do meio digital, mas ainda os jornais e as revistas mais importantes dos setores tampam matérias sobre se a internet merece mais investimento, menos investimento, se dentro do bolo publicitário qual é a relevância dos meios digitais. Quer dizer, parece que até as revistas especializadas desconfiam, né, de quanto tem que ter, quanto não tem que ter, mas cada vez mais eu vejo as pessoas usarem e falarem isso. Tá certo que muita gente, muito cliente quer fazer, mas não sabe exatamente o que, não é isso? É verdade. O que a gente tem visto ao longo desse tempo trabalhando, e aí você precisa fazer sempre uma grande diferença daquilo que é uma empolgação, que é uma tendência que você ainda não entende exatamente como ela vai funcionar, daquilo que de fato é uma grande perspectiva. E uma coisa é certa, e pode parecer um clichê, mas o fato é que as mídias digitais chegaram e estão gradativamente inseridas na vida das pessoas. Várias pesquisas já demonstram isso, no que se refere à quantidade de pessoas, ao tempo dedicado, ao tipo de conteúdo utilizado através das mídias digitais. Então não existe nenhuma dúvida que existe um processo muito grande de transformação. Um processo tão grande, talvez, como foi o do aparecimento da televisão, alguns anos atrás, aonde muita gente olhou com uma certa desconfiança, mas depois entendeu como deveria ser feito, como o negócio deveria crescer, quais os melhores formatos e práticas e como se comunicar com o consumidor, o que é a coisa mais importante nessa história. Agora evoluiu muito. Eu lembro no início da utilização do computador, dos primeiros sites, e-mails e tal, sempre vinha aquele splashzinho chato, né? O pessoal achava que aquilo era propaganda. A primeira coisa que queria fazer duas coisas. Primeiro, conseguir deletar aquele negócio. Segundo, matar o dono do fabricante do negócio, porque era uma coisa chata. Já evoluiu muito. Evoluiu muito. Na verdade, do que você está falando é justamente desse processo, que é o processo de entender como o meio funciona e como as pessoas se relacionam com eles, né? Existem várias discussões, vários estudos sobre eficiência de banner, qual é o tipo de formato, mas hoje o banner, inclusive, que é uma peça publicitária que está mais próxima de a gente transpor o que acontece numa revista para o meio digital, já é visto como uma coisa quase que do passado digital. Ele ainda é importante, bastante importante, mas as possibilidades que você tem hoje são muito grandes. Quanto a formato, quanto a execução, quanto ao tipo de projeto e principalmente em como desenvolver uma estratégia que consiga estar presente o maior tempo possível próxima ao cliente
que você quer atingir, com quem você quer conversar. Outro dia, não sei, eu li em algum lugar, não sei se era uma brincadeira ou alguém me disse isso aí, vou fazer uma festa, vai ser muito legal, vai estar todo mundo usando o seu iPhone lá dentro. Quer dizer, todo mundo usando, todo mundo vendo, e é verdade, né? As pessoas levam, o que hoje é a televisão, né? Levam para as festas, e às vezes nem conversa, está lá conversando com você, de repente começa a mandar e-mail, ou seja, a utilização dessas ferramentas de interatividade chegaram num ponto crucial. Resta agora utilizar os caminhos certos para poder resultar isso em venda, né? Em entrega de produto, sim, não é isso? Sim. Agora, você com essa tua experiência em propaganda, foi fundamental para você estar nessa área agora? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Na origem do meu negócio, inclusive, está aí justamente o desejo de aplicar tudo aquilo que eu aprendi na década de 80 e na década de 90 em publicidade, que a gente chama de tradicional, né? Em criar comerciais de 30 segundos, em desenvolver anúncios para revistas, jornais, peças de outdoor e principalmente entender o que é uma estratégia de marketing, o que é uma estratégia de comunicação, qual a importância de um planejamento. Ou seja, tudo isso cria bases e fundamentos para um projeto mais consistente. Diferente de você simplesmente vender algum tipo de formato ou vender uma tendência, sem que essa tendência esteja ancorada em um projeto que você pesquisou, desenvolveu, validou com o seu cliente e está acompanhando com o seu consumidor. Então, esse entendimento no nosso negócio, no negócio da Trio Interactive, é o grande diferencial. Porque o digital é um meio absolutamente importante que você precisa entender como ele funciona, quais são as maneiras de interação que se dão, qual é o tipo de público que se comunica hoje com esses meios, mas você precisa saber o que você vai falar, você precisa saber como você vai abordar o seu produto, de que maneira você vai contextualizá-lo nessa nova realidade. Para um público completamente diferente. Exatamente. Então, há algum tempo, você poderia dizer, talvez no começo do século passado, que a melhor forma de contextualizar o seu anúncio seria colocá-lo dentro do bonde. É verdade. Depois a gente aprendeu que não era assim, e hoje a gente tem que aprender de novo. Então, esse processo é um processo muito rico de aprendizado, de aprender e fazer ao mesmo tempo. Agora, uma curiosidade, a parte de design é muito importante, não é? Também, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, eu estive ontem conversando com algumas pessoas, alguns companheiros lá da ESPM, onde a gente faz parte do conselho. Eu descobri ontem, eu não sabia, que algumas escolas nos Estados Unidos e na Inglaterra, escolas para executivos, que dizem o seguinte: não basta ele entender um pouco de design, tem que saber ser designer. Ou seja, tudo calcado no sucesso do Steve Jobs, né? Sim. É um aparelho, como vamos dizer, qualquer outro, mas a facilidade de utilizar através do design é fundamental. É fundamental mesmo, né? É fundamental, é fundamental. Eu lembro de um autor que é um grande diretor de arte, que produziu publicações importantíssimas no mercado americano, como a Esquire e a Rolling Stones. Esse diretor de arte, chamado Roger Black, tem um livrinho que foi editado no final da década de 80, quando a internet começava a aparecer nos Estados Unidos e começavam a aparecer os primeiros projetos digitais. Então ele começou a migrar do print para o digital. E o que ele diz nesse livro? Design é conteúdo. Design não é forma. Design é a maneira como você encapsula a tua personalidade, aquilo que você sente, aquilo que você quer transmitir. Então hoje, quando a gente se surpreende... Não é só alguma coisa bonita, só para encantar a pessoa. Pois é, eu ainda ouço no meu mercado, né, principalmente quando a gente lida com determinadas áreas, com algumas áreas de tecnologia, as pessoas dizerem assim: tudo bem, Raul, você fica aí responsável por fazer a belezura e a gente faz o projeto de verdade. O que, na verdade, é um entendimento distorcido da responsabilidade que um profissional desta área digital tem com o desenvolvimento do seu projeto. Nessa conversa que tivemos ontem, nada no futuro, o design é o futuro do planeta. Nada será vendido se não tiver um design completamente diferente. As TVs são iguais. Os telefones são mais ou menos iguais, tirando o iPhone, né? Claro. Logo virá outra coisa.
E vamos para produtos, qualquer coisa, mesa, cadeira, tal. O design será a grande revolução do mundo na área de competição. Falando em interatividade, internet, em portais, essa coisa é realmente fundamental. Mas dói um pouquinho, sim, quando as pessoas... Você faz a belezura e a gente faz a coisa séria, não é bem como assim. se fosse uma coisa superficial, artificial, menor. E às vezes é difícil você ter esse dia a dia de explicar que, na verdade, nós somos continuamente, como pessoas, confrontados com o feio e com o bonito. E óbvio que a gente tem uma tendência muito grande a apreciar, a analisar e valorizar aquilo que nos parece mais agradável, aquilo que nos parece mais bonito, ou aquilo que nos parece mais funcional. Então, o grande sucesso, né, que hoje se fala, nossa, o iPhone, foi exatamente o trabalho de uma pessoa profundamente dedicada em entender que fazer algo simples, escorado por uma interface simples, daria possibilidade para um maior número de pessoas interagir com aquilo. Ou seja, que ele não é só a belezura. De jeito nenhum. Tem um negócio friendly, uma coisa fácil de usar. Eu diria que tem a alma do negócio. A alma do negócio. A alma do negócio. Que foi segundo ele mesmo no livro dele, ele disse que o que ele fez foi unir as pessoas. Ou seja, exatamente. Através de uma coisa usável, isso, né? Não só bonita. Isso. É isso aí. Me fala um pouquinho então dos seus trabalhos. Você trouxe algumas coisas, eu queria mostrar na tela o trabalho que você fez para a Catu, né? E eu gostaria que você nos explicasse então, por favor. Eu vou, sem dúvida, explicar esse trabalho e também gostaria de explicar um pouco antes o que a tribo faz. Né? Tá, então vamos voltar para cá? Vamos falar da tribo, mas olha, a gente tem aqui 3 blocos de 10 minutos. E quando o papo é muito bom, como está sendo hoje, nós já passamos os 12 minutos. Então, vamos começar no segundo bloco, você falando que é a tribo faz. Eu me entusiasmei tanto que a gente acabou pulando, mas você vai falar. Então, você acesse aí a segunda parte da entrevista com o Raul Orfão, que é o sócio-diretor da Tribo Interative.